Sim, meus amigos, estamos aqui novamente nesse podcast. Esse sendo o primeiro podcast oficial do Tactical Room, porque o anterior foi uma versão beta, uma versão simplificada, meio a toque de caixa, meio de improviso. Esse, com novas ferramentas, eu acredito que agora o áudio vai ficar um pouco melhor e a gente vai ter um pouco mais de qualidade aí para as pessoas conseguirem escutar um pouco melhor aí o podcast. Uh, Esse podcast agora, a partir de hoje, a gente vai chamar ele de Tactical Talk, né? Tactical Room, o blog e o nosso canal no Facebook. E quando sempre tiver um podcast, a gente deu o nome dele de Tactical Talk. Por que em inglês? Porque sim. Ficou assim, Tactical Room acabou tendo que manter essa diretriz. Então fica como Tactical Talk também, tá? Dessa vez a gente vai ter uma pauta, uma questão um pouco mais organizada. E eu acredito que em torno de 15 ou 20 minutos de podcast é o suficiente. Esse feedback de vocês é importante para eu saber quanto tempo vocês estão dispostos a escutar a minha voz e os temas que nós vamos propor aqui no podcast. Então, eu acredito que de início 15 a 20 minutos seja mais que o suficiente para você escutar no ônibus, escutar no metrô, no carro ou em casa mesmo, tomando banho, enfim. Aí cada um desenvolve aí o seu método, né, de escutar os podcasts. Eu particularmente escuto alguns também, acho uma ferramenta bacana. E aí resolvi implementar isso aí no Tactical Room, como expliquei um pouquinho na versão beta, né, do nosso podcast. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito aos feedbacks que eu tive. Seria leviano da minha parte citar nome por nome aqui, mas todo mundo que curtiu, todo mundo que comentou, muito obrigado realmente, muito obrigado, porque é isso que faz, como eu disse, essa é a mola mestra, é isso aqui, esse feedback que retroalimenta o processo e que faz com que nós continuemos a produzir o podcast, o blog, a parte do Facebook, enfim. Né? De uma forma muito simples, é verdade, vocês veem que não tem nada rebuscado, nada de primeiro mundo em termos de edição, de qualidade, nada disso, mas eu acredito que o conteúdo se sobressaia. No todo, o conteúdo é o que é mais relevante, né, nesse trabalho, entre aspas, que eu faço. Então, muito obrigado realmente, galera. Muito, muito obrigado. Eu só não estou com uma listinha do rapaziada aqui, mas eu prometo que na próxima eu vou agradecer nome a nome aí, hein? Mas o que eu queria, depois desse agradecimento, o que eu queria tratar com vocês hoje, eu tenho visto muitos posts, assim, né, muitos comentários e tal em rede social sobre a questão do MilSim, né? E, e a gente, obviamente, o MilSim é um universo, né? O Real Action, o MilSim é um universo e você tem diversos aspectos ou diversos itens que compõem esse universo. Dentre o Real Cap ou Mid Cap com a proporção correta da arma que você escolheu jogar, a questão do fardamento mais próximo à questão do contexto histórico que você for jogar, e as regras, enfim, que são utilizadas do contexto que você vai brincar, que você vai jogar. Mas algo que eu acho extremamente importante e que talvez seja o diferencial para que você sinta na pele e você traga a realidade, né, guardando todas as devidas proporções, é óbvio, né, é a postura do jogador, a postura do praticante durante essa missão, durante esses jogos. Então, a pessoa que se predispõe a ir em um evento MilSim, ela tem que estar predisposta a, caso o papel dela seja obedecer ordens de um comando maior, que ela obedeça. Caso ela seja esse comando maior, que haja como tal. E caso ela seja um insurgente ou algum outro tipo de força, que ela tente viver aquele personagem, encarnar aquele personagem durante a partida, para que tenha veracidade e se aproxime ao máximo ao contexto que os idealizadores gostariam de que aquilo acontecesse. Então, quando você... Eu já tive a oportunidade de participar de algumas partidas, de alguns jogos, né, alguns eventos, em que você pode ser o Special Force, né, enfim, e você pode ser o civil, o carinha que é desprovido de N equipamentos, mas que ele tem alguns handicaps a favor, como por exemplo circular pela cidade, porque ele é um morador local, ou ele consegue barganhar algum apoio, algum tipo de força, porque ele tem esse jogo de cintura. O que é importante, galera, é que quando vocês entrem em campo, o Aranha, né? O Rodrigo Aranha não é mais o Rodrigo Aranha. O Rodrigo Aranha agora é o fulano de tal afegão, ou né, vamos citar o Afeganistão porque está em voga, mas enfim, vai ser o insurgente
que está combatendo um exército que invadiu o país dele, ele acha aquilo ali um absurdo, porque ele acha que a terra dele está sendo, uma terra está sendo profanada, alguma coisa do gênero, então ele tem que pensar como tal, ele tem que agir como tal. Né? Ele não pode ser robótico, ele não pode, não, eu sou um afegão, mas eu quero ser o Special Force afegão. Né? Uma coisa não bate muito com a outra, então ele tem que usar a imaginação, o jogo de cintura. É engraçado falar sobre isso, sobre imaginação, jogo de cintura, porque se vocês pararem para analisar, o jogo de Airsoft, quando ele é levado dessa forma, quando é aquele cata-bandeira mata-mata desvairado, quando ele é levado dessa forma, ele é basicamente um RPG. Um live RPG, né? Se eu não me engano, eu não manjo muito de RPG, mas até porque eu nunca gostei, da primeira vez que eu joguei eu achei um saco e deixei, mas acho que seria um live RPG, porque ele acontece ali em tempo real e as pessoas têm que incorporar aquele personagem, né? As pessoas têm que entender e tentar raciocinar como um cara, né, do papel dele faria. Então, se você é um Special Force, legal, você tem N equipamentos, você tem N possibilidades. Se você não é, você tem que se adaptar, né? Improvisa, adapta e supera. Esse é o objetivo. E aí, um belo dia, num contexto do jogo, você é um Special Force, no contexto do outro jogo, você é uma força regular, no contexto do outro jogo, você sei lá, um traficante de drogas, um bandido ou um insurgente. Depende, tudo depende do contexto, galera. Tudo depende das cabeças pensantes que criam a história, que criam esse contexto para que você possa participar. Então é fundamental que tenha isso em mente, porque isso é o diferencial do jogo. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns jogos, como eu estava falando, em que o colega chamou o outro pelo nome e foi muito legal a sacada que ele teve. Ele falou: não, cara, eu não sei quem você está falando. Eu sou fulano de tal. E aí, depois que o colega se tocou, ele entrou naquela pilha, na brincadeira, e a coisa desenrolou. Mas essa presença de espírito, ela é fundamental para o sucesso do evento. Então, vou pegar um exemplo aqui, de uma rapaziada que eu admiro muito, e não tenho problema algum, engraçado, né? Um parêntese aí, não tenho problema algum em aplaudir as pessoas às quais eu admiro. Zero problema quanto a isso aí, né? O Airsoft talvez seja um esporte um pouco de macho alfa, né? Daquele cara que, veja bem, porra, não vou elogiar, eu não vou bater palma, não, porra, que nada, que sacanagem. Porra nenhuma. Quem é bom mesmo, quem faz um bom trabalho faz mesmo. Obviamente eu não conheço todo mundo, o esporte explodiu, tem N equipes surgindo a cada dia, a cada semana, equipes novas aparecendo nas redes sociais e fotos cada vez mais elaboradas, super bacanas e tal. Só não pode ficar nisso, galera. Tem que dar o passo à frente, né? Só não pode ficar na fotinha do Facebook, não. Tem que dar o passo à frente. Então, tem uma galera que eu admiro muito, voltando, que é a galera do Galo de Briga. Uma rapaziada que não começou hoje, né? Tem aí 10 aninhos de estrada, no mínimo. E eles têm diversos loadouts para cada ocasião. Eles têm os PM6, eles têm as forças especiais, eles têm os caras insurgentes, digamos assim, né? E cada um com um contexto histórico, um background histórico, para que corrobore a missão que eles vão executar. Isso é muito legal. Então, assim, se a sua equipe só tem um loadout, tente ter um loadout diferente. Eu tenho o loadout Woodland e o loadout Desert Tricolor para poder... Não, muda, galera. Faz um loadout de insurgente, faz um loadout de PMC, faz uma coisa diferente para que você consiga flutuar nas diversas oportunidades de jogo que acontecem, enfim, onde você participa dos seus jogos, no teu estado, na tua cidade. Então, o tema incorpora o cara, né? Se o cara te chama pelo nome, você não faz parte daquele nome. Se o cara, se alguém traz se existe uma possibilidade de traição factível, né, galera? Não pode o cara simplesmente surtar e falar que agora ele vai trair porque ele deu na cabeça dele. Não é isso. O contexto tem que permitir isso aí. Tem que deixar nas entrelinhas isso aí. Os organizadores não podem amarrar o jogo 100%, porque perde a parte orgânica do jogo, perde a espontaneidade da partida. Então, se você acha que uma equipe X pode causar um problema, porque ela não é muito clara em ser aliada, então você vai criar uma 100 contra 100 na tua equipe, para que quando vocês se encontrem, se você dividir a equipe Alfa e Bravo, por exemplo, você manda 100, eles respondem a contra 100 e etc e tal, e as coisas vão ficando dessa forma. Porque isso é muito orgânico e é assim que provavelmente acontece. Então, porque nada é amarrado, né? Não é engessado. Então, quando você consegue desenvolver e caminhar nesse sentido, o jogo fica muito mais enriquecedor, fica muito mais prazeroso. Independe se você atirou, se não atirou, se matou, se não matou, se morreu, se não morreu.
Esse não é o objetivo da Airsoft, galera. O objetivo da Airsoft não é contar scalpos. Você não tem que sair do campo feliz porque hoje eu matei 10. Pô, mas na semana passada eu consegui pegar 15, mas que merda, eu caí e tal. Pessoal, esquece isso. As minhas melhores partidas foi a que eu dei 2, 3 tiros, por incrível que pareça. Obviamente você tem ótimas partidas que você dá muito tiro, mas esse não é o foco do negócio. Esse não é o mote do esporte. Esse não é o objetivo principal do Airsoft. Então, quando entrar em campo, quando entrar no jogo, entra mesmo, estuda a missão com um tempo anterior ao da partida, reúne a galera na tua casa, fala pelo Skype, N ferramentas possíveis, WhatsApp, bate um papo, olha o mapa, não deixa para ler em cima da hora. Né? Às vezes é difícil, correria do dia a dia é uma merda, eu sei disso, né? Filho, mulher, trabalho, dor de cabeça, problema, é claro, mas assim, tira 15, 20, 30 minutinhos para você discutir assim, há uma semana da missão, dá uma olhada no mapa, bate um papo, levanta as possibilidades, né? Faz como se fosse um briefing mesmo como é utilizado, um briefing como é utilizado na vida real, né? Sempre, pessoal, guardando as devidas proporções, pelo amor de Deus. Né? O Aranha tá maluco, não é isso. Guardando sempre as devidas proporções para aquilo que a gente faz. Desescalona o real e traz para a nossa realidade, beleza? Então, fica essa sugestão do universo Milsim que seja tratado o papel, né? Vamos ser os atores, vamos ser as atrizes para as mulheres que participam e vamos incorporar esse personagem. Beleza, galera? Fazer um parêntese aqui agora. Moçada de Curitiba, a Omni está fazendo um evento aí de CQB, show de bola, entre em contato com eles aí, Omni Tactical, no Facebook, Omni Tactical, a galera vai fazer um evento de CQB aí com o pessoal da pesada, muito bom realmente. Galera de Santa Catarina, olho vivo com o pessoal da Special Combat aí, galera nota 10, uns caras que vieram realmente dar o passo à frente, já botei isso no blog, não tem problema algum, não ganho nada para falar sobre eles, mas são os caras que botam o esporte para frente. Então fica de olho nesses caras aí. E rapaziada também, que tem equipamento, bom, aí eu vou dar uma força para um camarada meu aí, o James, da War Equipamentos, nota 10 também. Beleza, galera? A gente ajuda quem nos ajuda. Então, assim, esses caras sempre foram muito bacanas comigo e eu tenho obrigação moral e questão de honra de ser bacana com eles também. Então, a gente tem que justamente unir. Tem muita gente para falar mal, muita gente para desagregar e a gente tem que aqui aplaudir e bater palma. E, novamente, quem achar que tem algum texto bacana, quem achar que tem um tema bacana e quiser trazer a baila aqui ao nosso bate-papo, quiser botar no fórum, no blog, botar no Facebook, estou aberto a sugestões, galera. Manda o texto, eu dou o crédito, falo quem é, não tem erro. Beleza, rapaziada? E, pra gente fechar, esse feriado que passou, salvo engano, foi quinta-feira, eu consegui ver o American Sniper, vi pela segunda vez, né? Esses filmes que a gente gosta, a gente acaba vendo muito mais de uma vez. Falcão Negro em Perigo, eu até perdi a conta. E o filme é sensacional, o filme é muito, muito bom. Eu não sou crítico de cinema, então não cabe a mim falar sobre roteiro, etc e tal. Eu vou falar sobre a parte dos combates. Basicamente, a parte dos combates são muito bem feitas, são muito bacanas. E existem algumas cenas que para mim se destacaram, principalmente quando eles fazem o CQB, mais pro meio do final do filme. Tem umas cenas que eles sobem num rooftop, né, num telhado assim, numa laje, e eles têm uma parte de CQB mesmo. Movimentação bacana, muito bem ensaiada, muito legal. E tem uma coisa que eu vi no filme, no American Sniper, que praticamente eu não vi em filme algum. Se alguém viu, por favor, comente para eu poder checar depois. Ele faz uma recarga tática com um remanejamento de carregadores. E isso é praticamente impossível você ver nos filmes. Eu não lembro dos filmes, principalmente de Guerra Moderna, eu não lembro dessa manobra. Então tem uma hora que o Chris Kyle, né, o personagem, ele encosta na parede, ele acaba de trocar uns tiros que eles sobem para um telhado, ele encosta na parede. É logo uma cena antes, um trecho antes que morre o camarada dele, de um tiro daquele sniper, né? E aí eles sobem no telhado e aí o Chris Kyle olha a munição dele e ele faz uma recarga tática, remaneja. Ele não faz a recarga tática, não. Ele checa, na verdade, o carregador dele, o tanto de munição que ele tem, espeta novamente no equipamento, e aí ele faz um remanejamento de carregador que está no colete dele e coloca no primeiro pouch que ele provavelmente vai fazer o saque.
E aí, esse será o tema do nosso próximo post no Tactical Room blog. Beleza, galera? Tipos de recarga: administrativa, basicamente, tática e emergencial. Administrative Reload, o Tactical Reload e o Emergency Reload, né, o Combat Reload, que eles também utilizam. E aí, um pouco de contexto sobre isso, como utilizar alguns equipamentos, eu vou tentar falar um pouco sobre isso aí. A importância de cada um deles, as peculiaridades de cada um deles. Lembrando, galera, mais uma vez, tudo que é escrito, tudo que é postado lá, tudo que é debatido, não é receita de bolo, ok? Não é receita de bolo, não existe receita de bolo. Existe o que provavelmente funciona de melhor forma, mas se você descobriu que aquela forma não é adequada para você, seja por qual motivo for, seja por adaptação de equipamento, seja por estatura, seja por envergadura que você consegue alcançar ou não alcançar, seja porque você realmente se sente desconfortável, galera, não é assim que funciona, não é receita de bolo. Então, improvisa, adapta e supera. Você faz aquilo que para você é o melhor naquele momento. Ok? Tá bom, rapaziada? Então, assim, a gente fica por aqui, já tem 16 minutos de podcast. Esse é o nosso primeiro podcast. Muitíssimo obrigado pelo feedback de vocês, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Espero que o áudio esteja um pouco melhor, vocês podem dar o feedback e falar. E eu vou pedir uma coisa que eu, salvo engano, nunca pedi, que compartilhem para que outros praticantes possam escutar ou conhecer o blog, ou conhecer o Facebook e participar mais e a gente gerar mais ideia e aí as coisas acontecerem de uma forma melhor. Eu faço isso realmente porque eu gosto. O Airsoft é a minha, entre aspas, cachaça. Então, para mim é uma felicidade sempre muito grande. Isso aqui é uma válvula de escape para mim total. Falar sobre o Airsoft e todos os assuntos que orbitam, né? Filmes, e jogos, e enfim, o que a gente vê aí na atualidade, equipamento. A gente sabe que tudo isso acaba ficando abarcado aí pela questão do Airsoft, a gente se interessa. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo Tactical Talk. Fui!